Então, nessa ação penal 505.49.32.38, continuado o depoimento do senhor Antônio Palocci Filho, ainda continuado as perguntas do juízo. Ele disse aqui, salvo engano, interpretação minha, que ele teria levado ao senhor uma solicitação, um pedido de pagamento de vantagem indevida, que teria sido levado a ele pelo senhor João Vacari, relativamente a essas sondas. Tá. Isso aconteceu mesmo? Não acredito que não. Me lembro de outra situação parecida, onde ele me procurou porque havia pedido, eu não me lembro de quem, sobre submarinos. E ele me procurou, perguntou se isso era interesse do governo, do partido. Eu falei de maneira alguma. Ele não queria também mexer dessa forma, porque em todo o meu relacionamento com a Odebrecht, nesses anos todos, eles jamais me pediram uma contrapartida e jamais eu dei margem a que eles pensassem que era possível uma contrapartida vinculada a recursos de campanha. Jamais. O Marcelo dizia que para ele também não interessava. Dizia. E quem que era o beneficiário dessa solicitação? Dessa solicitação do submarino? É. Ele me deu a entender que era o partido. Eu não me lembro a pessoa, mas ele me deu a entender que era o partido. E ele me pediu para ajudar a tirar esse assunto da mesa. Eu falei, ó, com a maior satisfação eu faço isso, porque eu sou absolutamente contra qualquer contribuição vinculada a projeto. Principalmente esse era um projeto internacional, com efeitos complicadíssimos. Inclusive saiu uma matéria recentemente na televisão, toda recortada sobre isso, em que ele fala que ele pediu meu apoio para não fazer pagamento, e ali está parecendo que ele fez o pagamento. E o que o senhor fez daí? Eu lembro que eu dei algum recado no partido para que, olha... Deu algum recado para quem? Eu não me lembro detalhes, doutor. Eu posso me esforçar para fazê-lo, trazer essa história para o senhor. Eu traria por escrito, pessoalmente. Se eu tiver então o senhor não lembra nem para quem que era a propina e nem com quem que o senhor falou? Para quem era partido. Mas quem que era o portador da mensagem? Acredito. Eu posso não estar sendo a verdade. Normalmente, nessa época, quem pedia recurso para o partido era o Vacari. Não tinha outra pessoa pedindo nessa época. E o Marcelo me procurou e falou, olha, tem um pedido aqui vinculado ao projeto do submarino. Sim. E eu não gostaria de trabalhar assim. Eu falei, não, você não gostaria e eu não aceito, em nome de governo, de PT, de quem quer que seja, que isso aconteça. Se acontecer, eu me coloco absolutamente fora dessa questão, porque você sabe que é assim. Ele concordou e talvez eu tenha falado com alguém na época, com o próprio Vacari ou com alguém do partido, e falei, olha, não é assim que eu acho que deve proceder. Isso não foi a única vez que aconteceu. Algumas vezes aparecia coisa assim, vinculada a projetos. Eu sempre disse ao Marcelo, algumas vezes falei com ele de maneira muito, muito insistente, de que, porque ele não gostava, mas me dizia a eles que em situações, às vezes, tinha situações que eram difíceis. Eu falei, olha, faça o difícil, mas faça direito. Porque uma coisa, uma grande empresa, com naturalidade, contribuir com uma campanha. E quem que era normalmente o portador dessas solicitações de pagamentos ao senhor, ao grupo Odebrecht? Normalmente, quando era vinculado de campanha, vinculado a projeto, nunca vieram a mim, foram a ele. Sim, mas quem que levava isso a ele? Normalmente tesoureiro do partido da época. Vacari, mais alguém? Não lembro de outro caso. Nesse caso das sondas, também era o Vacari o tesoureiro, mas eu não me lembro do fato. Eu me lembro do fato do submarino, eu me lembro. O senhor pode esclarecer, o senhor conhece o João José Carlos Ferraz? Conheço. Tem alguma... Desculpe, João Carlos Ferraz. Tá. Qual a sua relação com ele? O João Carlos Ferraz, eu conheci... Eu não sei se eu conheci ele antes de ser presidente da SET Brasil. Eu lembro que eu conheci depois, ele me procurou e pediu para falar comigo, eu recebi, eu sabia o que ele fazia, tudo. E eu entendi, quando ele me procurou, que ele queria ampliar o relacionamento político dele. Não pediu consultoria, não pediu nada, me pediu muitas opiniões, me relatou como era a SET Brasil, não conhecia, não entendia muito de como eram essas contratações.
Ele me explicou na época como era, já estavam as contratações feitas. E ele foi me pedir assim, para ajudar a ampliar os contatos políticos dele. Entendi que ele queria falar com o presidente Lula, com a presidente Dilma. Eu falei para ele, olha, se você está na Petrobras, você está na FET, tem relação com a Petrobras, se você quer ampliar um pouco seu relacionamento, procure o ministro Guido, que é presidente do conselho da Petrobras. Aí você vai ter ao mesmo tempo uma pessoa que tem relações com a Petrobras e é ministro do governo, de uma área importante. Porque você ficar procurando político, eu não sei se é uma boa, eu não daria essa recomendação para você. Chegou a tratar com ele dos assuntos relativos às sondas, contratação? Não. No princípio seriam as questões do juízo, eu passo ao Ministério Público. Sem perguntas. E o assento de acusação tem questões? Os demais defensores... Tem a pergunta, senhor. Tem pergunta, assento de acusação? Sim. Pode alcançar o microfone, por gentileza? Durante todo o tempo que o senhor... Sou defensor dele. É o assento de acusação, na verdade, tá. Petrobras. Durante todo o tempo que o senhor exerceu os cargos públicos que referiu e de deputado também, o senhor soube de alguma doação feita pela Odebrecht com a reciprocidade de algum projeto de interesse da empresa? Da empresa Petrobras? Sim, não, interesse da Odebrecht. Da Odebrecht? É, alguma doação? Alguma doação? Sim, alguma doação que tivesse como contraprestação. Doação eleitoral. É. Que fosse contraprestação a um serviço prestado. Não, ou a um apoio político. O apoio do governo. Tá. Projeto do governo. Tá. Não, eu nunca soube. Em relação à Petrobras, menos ainda. Não é Petrobras. Em geral. O governo, em geral, nunca soube da chamada contrapartida. Acho que é esse ponto que o senhor quer. É uma vantagem, né, para a empresa. Nunca assim, vi discussões nesses termos. Certo. Soube agora. Sim. Lendo o que está acontecendo, os depoimentos, tudo, mas nunca tive contato com esse tipo de coisa. A segunda e nunca me foi solicitado por nenhum membro da Odebrecht nenhum apoio com promessa de contrapartida também. Eu nunca ofereci, nunca fui solicitado. Por exemplo, Marcelo, assim, não preciso dizer o quanto se falava em contrapartidas no Congresso Nacional sobre a MP 460. Era uma coisa... Quando eu lhe digo que um assessor liga para o seu chefe e diz: estou aqui com o deputado Palocci, ele vai votar, quando eu acabei de falar que não, você imagina o interesse que está em torno disso, né? Então, isso aconteceu intensamente no Congresso Nacional. Agora, jamais eu recebi da Odebrecht qualquer pedido ou ofereci para a Odebrecht qualquer contrapartida em situação vinculada à Petrobras ou não vinculada à Petrobras. E nesse projeto específico, 460, eu votei contra, mesmo sabendo da importância que ele tinha financeira. Aqui a questão era defender o erário público, o Tesouro Nacional e não interesses privados. Agora, considerando, última pergunta, considerando a sua experiência parlamentar e política, qual é a razão em si das doações? Eleitorais? Por quê? Por que as empresas fazem a doação eleitoral? Seria preferível perguntar a cada uma delas, mas assim, não, o que eles me dizem, tem experiência política. O que eles me dizem. O senhor tem experiência política, Eles né? me perguntam muitas vezes, empresários me perguntam muitas vezes, como eu faço para doar? Devo doar? Não devo doar? Não, por que doar? Por que doar? Por quê? Participar do processo democrático, essa é a questão. Normalmente, empresas como a Odebrecht, por exemplo, aqui está se discutindo muito a relação da Odebrecht com o PT, mas se for olhar ao longo da história, a Odebrecht fez doações idênticas ao PT, do PT e ao PSDB, e muitas vezes superiores. E agora ficamos sabendo recentemente que ela fez doações para candidatos nanicos atacarem o PT. Então, assim, eu soube pela televisão, nunca sabe. E assim, tiveram a disfarçatez de dizer que pagaram, no caso, o pastor Everardo, pelo cálculo que fizeram que ele seria presidente da República. Isso foi aceito nos autos de uma colaboração premiada, entende? Então, quer dizer, nada contra o pastor Everardo, é a pessoa que eu respeito muito, mas meu neto sabia que ele não seria presidente da República,
acho que os nossos netos todos aqui sabiam. Mas isso passou como uma informação substancial de uma colaboração premiada. Então, quer dizer, cada um tem suas razões. Esse doou porque calculou no centro de cálculo político da Odebrecht que o pastor Everardo seria eleito presidente da República. Eu fiquei estarrecido quando eu vi isso, mas passou na televisão, passou ele falando, ninguém contou para mim, passou falando. Então eu fiquei muito chocado com a capacidade analítica do centro político da Odebrecht. Certo, mais alguma questão? Não. Os outros defensores têm questões? O defesa do próprio acusado? Sim. Doutor Antônio Palocci, o senhor se referiu aí no seu interrogatório à cerimônia de diplomação da presidente Dilma Rousseff na sede do Superior, do TSE. Tribunal Superior Eleitoral. E o senhor disse que, enfim, Marcelo registrou no e-mail que o italiano não estava presente. Dá-se que depois desta cerimônia solene, desta cerimônia formal, houve um coquetel. Isso é certo? É certo. É certo. O senhor compareceu a esse coquetel? Sim. Quantas pessoas? Era um evento Um pouco maior que esse evento. Mas as No pessoas... coquetel, menos chato, as pessoas vão mais... Mas, quer dizer, era um lugar de visibilidade. As pessoas, todos os presentes se Era uma área do veriam. Itamaraty, absolutamente aberta. Tá certo. Se não me engano, foi no Itamaraty, numa área bem aberta. O senhor teve qualquer interferência num suposto pagamento realizado em favor do senhor João Santana e da senhora Mônica Moura como remuneração por serviços prestados, serviços de marketing prestados em favor da campanha? O senhor interferiu nesse pagamento? Não, eu nunca interferi em pagamentos, na verdade, porque aí seria uma ação indevida minha dentro de uma equipe de pessoas companheiras. O que eu fiz foi ajudar quando foi solicitado. Normalmente essas ajudas que eu dava é para reforços, nunca foi assim. Então me detalhe, o que é essa ajuda? É recomendar que... É recomendar, por exemplo. E mais, tinha empresário que me perguntava. Empresário que marca. Eu tenho registro no meu celular, que foi apreendido pela polícia. Em 2014 eu estava no exterior. Então tem empresários que me perguntaram por telefone: o que eu faço? Eu falo, decida, você quer doar, doe. Para quem? Eu falei, para o tesoureiro. E essas... Quem é o tesoureiro? Eu falei, está no jornal. Isso está gravado no meu telefone. E sobre esses pagamentos, eles eram, quando o senhor era solicitado a pedir ao partido que fossem adimplidas essas obrigações, cumpridas essas obrigações contratadas com pacto de trabalho, de marketing, o senhor tinha consciência de que esses pagamentos seriam contabilizados ou não contabilizados? Eu sempre pedi para empresas fazerem pagamentos com bônus. Quer dizer, não tinha motivo, para mim, não tinha motivo de pedir ou de entender que uma empresa precisasse fazer pagamentos não contabilizados. Mas eu preciso aqui dizer a verdade, doutora. O senhor sabe que nas campanhas eleitorais do Brasil existia pagamentos contabilizados de forma generalizada. Isso é uma coisa que existia. Eu não vou ser hipócrita, eu não vou ser hipócrita e dizer que nunca vi, não sabia. Soube de algumas ocasiões em que houve pagamento não contabilizado. O senhor perguntou, desculpa. Partido dos Trabalhadores? Eu digo de todos os partidos, ou pelo menos dos grandes partidos, isso é uma situação mais do que óbvia. E por que isso? E conhecida por todos. E por quê? Quem que optava... segundo essas informações que o senhor recebeu, quem é que optava por esta forma de recebimento? Era, digamos assim, eram os comitês das campanhas, eram os prestadores de serviço? Como é que era? Em geral, assim, eu não posso responder pelos tesoureiros. Talvez um tesoureiro de campanha possa apresentar isso com detalhe e citar 50 casos. Como eu não tinha essa prática cotidiana, eu não posso afirmar. Mas, em geral,
eu, pelo menos, as minhas campanhas, eu não tinha nada a esconder. Como eu disse, fiz por telefone uma campanha, a parte financeira da minha última campanha, que foi em 2006, fiz por telefone, eu não tinha tempo de visitar. Telefonei para 30, 40 empresários, todos estão registrados no tribunal. Não sei se um dia eu precisasse de Caixa 2, não sei o que eu faria, porque essa é uma prática absolutamente generalizada. Mas eu sempre pedi, tive uma boa resposta de empresas quando fui candidato, e quando apoiava campanhas presidenciais fiz muito pouco. Na verdade, fazia reforço e sempre tratava em termos. Às vezes eu telefonava para um empresário, falava: você pode receber o tesoureiro da campanha, porque ele está com uma dificuldade, ele te levaria aí os bônus para você poder contribuir, tudo. Fiz por telefone, porque eu não via nenhum segredo, nenhuma. Um dos eixos. Mas olha, doutor, me permita, nunca fiz isso como ministro. Jamais pedi um centavo para qualquer empresa como ministro. Em 2002, eu devo ter falado com algumas, não era ministro. Em 2006, não era ministro. Eu tinha deixado o ministério. E alguma vez houve solicitação de contrapartida ou oferta de contrapartida? Olha, doutor, no Congresso Nacional, no Ministério não. Não, do seu, em relação à sua conduta. Eu pedindo? Não, eu acho que contrapartida é corrupção, tem nome bem definido. Né? Quer dizer que o senhor jamais, eu jamais pediria isso. E acho, eu defendo um relacionamento, isso eu disse publicamente, converso com empresas sobre isso, que as empresas, como eu disse, me perguntam, eu digo: olha, faça um relacionamento transparente. Eu acho que se a lei fala que as empresas devem contribuir, hoje não mais, mas fala que as empresas faça transparente. Alguns perguntavam para mim se deveriam dar para outros candidatos que não o meu candidato. Eu sempre falei que sim, que achava que devia dar. Sim, então, participar da democracia é fazer uma doação aberta. Bem a propósito, a Odebrecht doou também para o principal opositor da então candidata Dilma Rousseff nesta campanha de 2010? O senhor tem conhecimento? Tenho certeza disso. Certeza? Não, assim, por ler no jornal, porque eu não tenho. Mas o próprio adversário não nega. E o senhor teve notícia em relação a quem a Odebrecht contribuiu mais, se foi o candidato do seu partido? Em algumas ocasiões eu vi até essa discussão mostrando que com o adversário do candidato do PT a contribuição era maior. Agora, recentemente, soube que também a empresa financiava adversários para fazer um trabalho específico, contrário ao PT. Isso eu não sabia, eu fiquei sabendo pela televisão recentemente. Um dos eixos da acusação nestes autos é uma planilha que é apócrifa, não é assinada por ninguém, não é autenticada, mas em cujo corpo estão lançados alguns apontamentos relativos às cifras. O senhor chegou alguma vez a ter conhecimento dessa planilha? Não. Alguma vez lhe foi exibida ou tentaram exibir esta planilha ao senhor? Não. Tentaram, não sei, mas nunca foi exibida. O senhor nunca tomou conhecimento? Tomei. Quando? Por quê? Teve um evento, tomei conhecimento, não vi, nunca vi a planilha. Em final de 2010, acho que um pouco antes da eleição, eu anotei um dado aqui que eu não quero perder as datas. A Odebrecht fez chegar ao presidente Lula, se não me engano era um pouco antes da eleição de 2014, a Odebrecht fez chegar ao presidente Lula que havia, além daquilo que tinha sido comprometido na campanha, já... Comprometido como? Explique a natureza, por favor. Comprometido formalmente, contribuição da campanha, que havia ainda uma provisão. Aqui eu posso falhar em termos de valores, porque faz muito tempo, mas havia ainda uma provisão em torno de 200 milhões de reais. Isso chegou ao presidente Lula, não diretamente, mas chegou a ele. O presidente Lula me procurou, me chamou, porque essa pessoa falou que eu deveria saber disso. Tal. O presidente Lula me procurou surpreso, estranhando, e disse: olha, eu nunca tive conversa desse tipo, não foi uma conversa direta, chegou a mim,
E eu queria entender o que está acontecendo, o que é isso, do que se trata. Achei ele um pouco irritado com a coisa. E eu também fiquei muito surpreso com provisão, né? Aí fui ao Marcelo, procurei o Marcelo, falei, Marcelo, aconteceu isso. Eu conheço a empresa há mais de 10 anos, jamais tratamos a relação do governo com a empresa a partir de provisões. O que aconteceu, você sabe, com seu pai, com Pedro Noviço, foi que os tesoureiros de campanha foram buscar apoio, tiveram apoio, isso foi registrado. Dizem que algumas coisas não foram registradas. Agora, isso se trata de doação de campanha em época de campanha. Nesse momento, o Marcelo tentou construir comigo um entendimento de que não, na verdade isso acontece, é verdade, eu lhe dei em 2009, ele lembrou em 2009 que ele tinha me falado de uma provisão para a campanha, eu lhe falei, e a gente trabalha dessa forma na empresa, a gente faz provisões para candidatos em época eleitoral, etc. Eu falei, olha, eu gostaria, ficou muito ruim para mim, eu falei para ele, essa situação, porque primeiro foi falado que tinha uma provisão, segundo falaram que eu conhecia, eu nunca conhecia essa provisão, nunca soube disso, a não ser aquela da campanha, que era metade dessa, que foi, menos da metade dessa que foi dita. E eu gostaria que você esclarecesse com seu pai ou dissesse quem da Odebrecht, eu não sei se foi Alexandrino, não sei que pessoa que fez chegar ao presidente, fez chegar, não falou diretamente com ele, essa mensagem. E aí eu disse ao Marcelo que eu gostaria que se restabelecesse uma postura diferente em relação a isso. Fui ao presidente Lula e disse a ele, olha, foi um mal entendido, eu já falei com o Marcelo, isso, o que está de previsão tá com os tesoureiros, estão cuidando, e não existe nada. Passado 2 meses, uma pessoa me procurou, uma conversa muito estranha, né, um empresário, querendo saber de coisas de contribuição de campanha, de ambientes eleitorais, de como a gente lidava com isso. Tal. E é uma pessoa minha amiga, eu achei uma conversa um pouco estranha, um pouco inconveniente, mas ele também foi muito cuidadoso, eu não poderia nem dizer que ele foi inconveniente, mas não foi desrespeitoso, vamos dizer assim. Mas ele percebeu que eu rechacei esse assunto, ele parou o assunto. Só fui entender o que ele queria 1 mês depois, quando um banqueiro me procurou. Um banqueiro me procurou e disse, olha, eu estou aqui mandatado por uma pessoa do governo, e eu quero dizer que eu vou cuidar das coisas relativas a financiamento de campanha, a reservas, né? A palavra a provisões, vê a mesma palavra lá de trás, a provisões, tá? Então eu queria saber se você pode me ajudar nisso. Eu falei, olha, a presidente Dilma sabe que você era um lugar público. E essa pessoa também era meio conhecida, eu recebi, achando que era um assunto completamente... Mas desculpa, o que isso tem a ver com o grupo Odebrecht? Eu vou chegar lá, mais 30 segundos. Ah, desculpe. E aí, essa pessoa foi direto. Falou, eu perguntei se a presidente Dilma sabe que você está aqui, ele falou não. Mas eu estou aqui em nome de uma autoridade de primeiro escalão do governo, eu pediria ao senhor não declinar o nome nesse momento, mas se o senhor quiser em sigilo, eu lhe falo a hora que o senhor quiser. E prefiro não dizer porque essa audiência é pública. Nem o nome da pessoa também que me procurou, porque eu não quero causar mal-estar onde não é necessário, mas fico à disposição de Vossa Excelência no momento que o senhor achar adequado. Pode ser, inclusive, depois dessa audiência. Em sigilo, eu lhe falo o que o senhor quiser. Sei. Essa pessoa disse que iria cuidar desses recursos. E até aí era muito estranho, mas falei, tudo bem, cuide dos recursos. Não sei se você tem essa autorização, não sei como funciona isso.
Ele estranhou, ele achou que eu ia dar a ele um monte de dados, de situações, ele estranhou. Eu falei, não tenho nada para lhe informar. Aí ele entrou no assunto provisões do Odebrecht. Ele falou, não, pelo que eu sei, existe uma provisão do Odebrecht, voltando àquela história. E que eu acho que se você falasse com o Odebrecht, a gente poderia capitalizar esse recurso, e não sei o quê. Eu falei, olha, eu acho que quem te informou errado. Eu nunca ouvi falar em provisão do Odebrecht. A Odebrecht é uma empresa que contribui, você pode ir no TSE e ver, etc. Eu não conheço provisão do Odebrecht. Mas se você é uma grande personalidade do meio financeiro, se você procurar o Odebrecht, eles vão te esclarecer isso com facilidade. Não precisa de mim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não conheço esse assunto. Bom, e esse assunto deu muita cria, inclusive nos assuntos relacionados à Lava Jato. Mas, de novo, peço licença ao senhor. O senhor tem o direito constitucional de omitir o que o senhor quiser. Não, só peço o direito ao senhor de não ficar declinando nomes numa direito situação que o senhor decide se lhe interessa ou não, e eu me prontifico a lhe falar tudo, todos os nomes, situações, tudo, ou a quem o senhor determinar. Não quero ocupar sua agenda, que deve ser bastante ocupada. E porque isso tem desdobramentos importantes, inclusive em relação ao Odebrecht. Essa questão, tem mais questões? Tem. Ou vocês terminaram essa resposta? As respostas eu terminei, mas Ok. O senhor também mencionou aí uma das grandes empresas de comunicação. O senhor pode explicar por que essa referência? O que tem a ver com a Odebrecht? Não tem a ver com a Odebrecht. Na verdade, o que eu disse é assim, olhando o cenário de hoje, parece que vários governos, não só o governo que eu participei, todos os governos, parece que só trabalham em função da empresa Odebrecht. E o que eu procurei demonstrar é que o primeiro problema que tive quando sentei na cadeira de ministro da Fazenda foi o setor da construção civil, que estava em queda de 7% num período de crise. Então nós fizemos uma legislação específica para o setor de incorporação imobiliária. O senhor sabe que o empresário da construção civil, se o senhor mostrasse uma nota fiscal para ele, ele ia perguntar se era de comer ou de beber, né? Até recentemente. O setor de frigorífico e setor de construção civil... Mas assim, acho que tem que ficar na questão da Odebrecht. Eu vou chegar lá só para fazer um comparativo. Então nós fizemos um projeto, como fazer para formalizar a construção civil, dar apoio a eles e ao mesmo tempo ter recursos para o governo. Eu procurei saber os custos incorridos em sonegação fiscal, porque a sonegação era brutal nessa época. E uma consultoria me informou, estudou e me informou que o custo da sonegação nesse setor era de 7%. Então nós reduzimos o tributo das obras de construção civil a 7%, de forma que a partir de 2004 só não paga tributos na construção civil quem for sonegador contumaz por doença. Tá, eu vou interromper pelo tamanho do áudio e a gente já volta. Tá.